Domingo promete ser daqueles, com Maracanã lotado, clima de decisão e tudo em jogo entre Flamengo e Palmeiras. Líder e vice-líder do Brasileirão vão se enfrentar num duelo que pode definir muita coisa na reta final do campeonato. O Verdão, que chegou aos 61 pontos após mais uma atuação de gala, carrega vantagem de 3 pontos sobre o rubro-negro e entra em campo sabendo que um empate já é suficiente para manter essa distância e dar mais um passo importante rumo ao título. Mas, claro, o foco é vencer, mesmo fora de casa, porque o momento do time comandado por Abel Ferreira é para lá de animador. O Palmeiras chega embalado, vivendo uma fase impressionante dentro e fora de casa. No Allianz Parque, o time conquistou a 7ª vitória consecutiva com uma média absurda de gols, mais de 3 por partida. A última vítima foi o Bragantino, que acabou goleado por 5-1. Um atropelo, com direito a show do elenco e mais um gol do Flaco Lopes, que segue escrevendo seu nome na história do clube. Com o gol marcado, Flaco chegou aos 55 com a camisa do Verdão, igualando o compatriota Bóvio como o segundo maior artilheiro argentino da história do clube e entrando de vez no grupo dos maiores goleadores estrangeiros do Palmeiras. Ele também ultrapassou Wagner Love e se isolou como o 5º maior artilheiro do clube neste século. A temporada atual, inclusive, já é a mais goleadora da carreira do camisa 27, com 23 bolas na rede até aqui. E se continuar nesse ritmo, a expectativa é que ultrapasse os 30 gols com sobras até o fim do ano. Só que a grande notícia da semana não é só o momento mágico do Flaco. A expectativa agora gira em torno do clássico com o Flamengo e, principalmente, da arbitragem. A rivalidade entre os dois clubes nos últimos anos só aumenta, com polêmicas dentro e fora de campo, e o clima já está pegando fogo. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo demonstraram preocupação com a escolha dos árbitros para esse confronto. A CBF ainda não definiu oficialmente quem vai comandar o apito e quem estará no VAR, mas as torcidas já estão em alerta. Do lado carioca, os protestos começaram depois do empate com o Botafogo, e o diretor de futebol do clube chegou a dizer que o Flamengo não pode se calar quando é prejudicado. Até o meia Arrascaeta foi às redes sociais desabafar, dizendo que os jogadores estão deixando de ser protagonistas. A pressão tá toda montada e a escolha da arbitragem virou um verdadeiro campo minado. Enquanto isso, o Palmeiras segue sua preparação em silêncio, mas atento. O discurso por aqui é de foco total no jogo, sem entrar nas polêmicas. Abel Ferreira já deixou claro que a meta é pontuar no Maracanã. E se vier a vitória, melhor ainda. Mas até um empate pode ser considerado um bom resultado, já que mantém o Verdão no topo da tabela e segura o Flamengo a 3 pontos de distância. Fora que a pressão vai estar toda do lado do time da casa. Eles sabem que precisam vencer para igualar a pontuação, então o desespero pode bater mais forte do lado rubro-negro. E com o futebol que o Palmeiras vem apresentando, não dá para duvidar da capacidade do time de sair de lá com um grande resultado. Nas últimas rodadas, a equipe mostrou equilíbrio, solidez defensiva e um poder ofensivo de assustar qualquer adversário. Além de Flaco, quem também vive uma fase espetacular é Vitor Roque. Nos últimos 14 jogos, o atacante já marcou 11 gols e deu 4 assistências, números que colocam ele como um dos principais nomes do futebol brasileiro na temporada. E se continuar nessa pegada, a convocação para a seleção brasileira parece inevitável. A preocupação é que a próxima data FIFA, marcada para novembro, pode tirar o camisa 9 de um jogo importantíssimo, o clássico contra o Santos, que ainda será disputado na Vila Belmiro. Aliás, o Peixe venceu o Corinthians por 3-1 e começa a ganhar confiança na reta final, o que deve tornar o duelo ainda mais complicado. E não é só Vitor Roque que pode ser desfalque. O Verdão corre o risco de perder uma verdadeira seleção de jogadores convocados: Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal Moreno, Flaco, Sosa, Facundo, Emiliano Martínez e até Andréas Pereira podem ser chamados por suas seleções. Ou seja, Abel Ferreira pode ter dor de cabeça para montar o time em um dos momentos decisivos do campeonato. Outro nome que gerou repercussão foi John. O meia, revelado pela base do próprio Palmeiras, deu uma declaração polêmica no intervalo da partida contra o Bragantino, dizendo que no Allianz Parque é preciso jogar contra o time e contra a arbitragem. A fala pegou mal, ainda mais depois de uma vitória tão contundente como foi a de 5-1.
ele acabou se desculpando após o apito final, reconhecendo que falou de cabeça quente, no calor do momento. Mas fica o alerta sobre como a arbitragem virou tema central nas rodadas finais do Brasileirão, algo que deveria ser coadjuvante no espetáculo. E por falar em arbitragem e pressão, o clima para o jogo de domingo é de tensão. Nos bastidores, circula até a ideia de se pedir arbitragem estrangeira para o confronto, algo que parece improvável neste momento, mas que mostra o nível de desconfiança que paira sobre o duelo. Por enquanto, tudo indica que será mesmo um trio brasileiro no apito, e a CBF deve bater o martelo ainda nesta semana. A torcida palmeirense, claro, quer apenas que o jogo seja decidido dentro das quatro linhas, com justiça e competência. Enquanto o clássico não chega, o Palmeiras já anunciou a venda de ingressos para o próximo compromisso no Allianz Parque, que será diante do Cruzeiro no dia 26 de outubro. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quinta-feira para os sócios, com valores variando entre R$ 120 e R$ 200. No entanto, o setor norte estará parcialmente bloqueado por conta da estrutura de palco montada no estádio, o que deve reduzir a capacidade total do Allianz para essa partida. Mesmo assim, a expectativa é de casa cheia, já que a torcida está empolgada com a campanha do time e quer continuar empurrando o Verdão rumo ao título. Um momento curioso aconteceu também nas redes sociais envolvendo Paulinho. O jogador, que estava presente no estádio, postou em seus stories um pedido direto ao clube para contratar Fuiz, autor de um dos gols da vitória sobre o Bragantino. Na imagem da comemoração, ele escreveu: "É craque de bola, meu irmão, compra ele", acompanhado de um emoji de risada e um coração verde. A publicação repercutiu entre os torcedores, que aprovaram a possível permanência do atleta, e reforça a identificação do elenco atual com o projeto do clube. Inclusive, o Palmeiras já teria decidido exercer a opção de compra definitiva de Fuiz, algo que deve ser confirmado nos próximos dias. Outro destaque da semana foi a confirmação por parte da Conmebol de que a final da Libertadores será mesmo em Lima, no Peru. A decisão foi oficializada após reunião da entidade na última terça-feira. Com isso, acaba qualquer especulação sobre mudança de sede. A torcida palmeirense, claro, sonha com a presença do time na grande final, que seria mais uma chance de levantar a taça continental e reafirmar a hegemonia do clube nos últimos anos. Ainda tem chão pela frente, mas o time segue firme na briga. E para fechar essa primeira parte, uma informação que pegou muita gente de surpresa: a Inter de Milão estaria de olho em dois nomes do Verdão. O clube italiano estaria interessado em Eric Belé e Luid, dupla que vem se destacando no futebol brasileiro e que já despertou o interesse de outros clubes da Europa. A janela de transferências ainda está fechada, mas os bastidores já estão fervendo, e o Palmeiras pode ter um fim de ano agitado com possíveis propostas chegando. A diretoria deve avaliar tudo com calma, até porque o foco agora está totalmente voltado para a reta final do Brasileirão e para garantir a vaga na final da Libertadores. Mas o assédio europeu é um reflexo direto do grande trabalho feito pelo clube nos últimos anos. Se tem uma coisa que esse time do Palmeiras vem demonstrando é maturidade nos momentos mais críticos. A cada jogo, a equipe mostra que aprendeu a lidar com a pressão, seja dentro de campo, seja fora dele. A experiência acumulada nos últimos anos, com títulos, decisões e jogos pesados, deixou o elenco cascudo. E é exatamente esse tipo de postura que pode fazer a diferença no duelo contra o Flamengo. Jogar no Maracanã, contra um dos elencos mais fortes do país e com um estádio completamente lotado, não é tarefa simples, mas o Verdão já provou que sabe competir em qualquer cenário. Basta lembrar das atuações recentes fora de casa, como na Libertadores, onde o time se comportou com personalidade em campos hostis. Essa é uma das principais armas de Abel Ferreira, preparar o grupo emocionalmente para os desafios. Do outro lado, o Flamengo entra em campo com um cenário um pouco diferente. Apesar de estar apenas 3 pontos atrás, a pressão é maior. Jogando em casa, com a obrigação de vencer para não ver o título escapar de vez, a responsabilidade está toda nos ombros dos rubro-negros. E quando o adversário está pressionado, o Palmeiras sabe se aproveitar. Com um sistema tático sólido, transições rápidas e jogadores em grande fase, o time paulista tem todas as ferramentas para explorar os espaços e surpreender. E não é exagero dizer que a confiança da torcida palmeirense está nas alturas.
O desempenho do time nos últimos jogos é animador. Não apenas pelos resultados, mas pela forma como as vitórias estão acontecendo, com autoridade, organização e fome de gol. E esse apetite por gols passa diretamente pelo bom momento do ataque. Flaco Lopes e Vitor Roque formam uma das duplas mais promissoras do futebol brasileiro na atualidade. Quando jogam juntos, o entrosamento é nítido. Quando atuam separados, cada um mantém o nível lá em cima. É o tipo de problema bom que qualquer treinador quer ter, dois atacantes em grande fase disputando posição e contribuindo com gols, assistências e movimentação. E quando a fase é boa, até as peças que entram no segundo tempo conseguem manter o ritmo. O banco de reservas virou uma extensão da força do time titular, e isso tem sido fundamental em partidas apertadas. Mas é claro que nem tudo são flores, e o torcedor sabe que existem desafios importantes no horizonte. A próxima data FIFA pode ser um verdadeiro teste de profundidade do elenco. Com a possibilidade de perder vários jogadores para suas seleções, o técnico Abel Ferreira terá que fazer ajustes e buscar soluções dentro do próprio elenco. A comissão técnica já trabalha com cenários alternativos, mapeando quem pode ser utilizado em cada posição e de que forma o time pode manter o nível competitivo mesmo com desfalques importantes. É nesse tipo de situação que a força do grupo realmente aparece. A temporada é longa, e manter o foco e a intensidade é o que separa os campeões dos quase campeões. Enquanto isso, o clima de bastidor continua agitado. A imprensa nacional segue discutindo a arbitragem com intensidade, como se ela fosse o personagem principal da rodada. Isso tem incomodado o torcedor, que só quer ver a bola rolando. A preocupação legítima das diretorias acaba sendo amplificada nas redes sociais, e tudo vira combustível para alimentar teorias e discussões. Mas no final das contas, o que importa é o que vai acontecer dentro das quatro linhas. E nesse ponto, o Palmeiras tem mostrado que está um passo à frente. Enquanto o adversário se perde em declarações e críticas, o Verdão mantém o foco nos treinos, na recuperação dos jogadores e no estudo do adversário. E por falar em bastidor, chamou atenção a fala recente de Felipe Luiz, que, apesar de ter feito críticas à arbitragem, também elogiou Abel Ferreira e afirmou que o português é o melhor técnico do Brasil, vindo de alguém com a bagagem do ex-lateral, que hoje faz parte da comissão técnica do Flamengo. Esse reconhecimento tem peso. Mostra que o trabalho de Abel transcende as quatro linhas e é respeitado até pelos rivais. Esse tipo de respeito se conquista com trabalho, com resultados e com consistência. E isso o Palmeiras tem de sobra. O que também não para de crescer é o interesse do futebol europeu em jovens talentos do Verdão. A informação de que a Inter de Milão estaria de olho em Eric Belé e Luida agitou a torcida. A janela de transferências ainda não está aberta, mas os clubes da Europa já estão se movimentando. O Palmeiras, por sua vez, adota cautela. O clube sabe que precisa manter uma base forte para seguir competitivo em todas as frentes, mas também reconhece que, quando a proposta é boa e o atleta quer ir, o diálogo precisa acontecer. A direção já deixou claro que não vai se desfazer de jogadores importantes no meio da competição, e qualquer negociação só deve ser feita nos termos do clube. A prioridade, neste momento, é o campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O Palmeiras respira expectativa e ansiedade. Nos bastidores do clube, o nome de Gerson, ex-jogador de destaque no futebol europeu e brasileiro, começa a circular com força como possível reforço para o meio-campo alviverde. Fontes próximas à diretoria e alguns integrantes do elenco sugerem que a chegada do meia pode transformar o time em algo ainda mais imprevisível e criativo, dando ao treinador uma carta na manga para montar o tão sonhado esquema ofensivo de alto nível. A torcida, claro, já se divide entre entusiasmo e sonhos. Há quem veja Gerson como o maestro que faltava para orquestrar as jogadas, com passes precisos e visão de jogo capaz de desequilibrar qualquer defesa. Nas redes sociais, o burburinho é palpável. Hashtags, memes e mensagens de boas-vindas antecipadas pipocam sem parar, como se a camisa já estivesse pronta para ser vestida pelo novo ídolo. Alguns torcedores mais experientes lembram de sua passagem por outros clubes, destacando não só a habilidade técnica, mas também a capacidade de liderança em campo.
Nos corredores do Allianz Parque, comenta-se que a negociação envolve detalhes minuciosos, mas que a vontade do jogador de vestir a camisa do Verdão seria um ponto crucial para acelerar qualquer acerto. Fontes extraoficiais falam de conversas avançadas sobre adaptação tática, possivelmente tornando Gerson a peça central de um meio-campo mais dinâmico e agressivo. A possibilidade de combinar sua chegada com outros reforços recentes faz com que analistas e torcedores imaginem um Palmeiras ainda mais perigoso, capaz de encarar qualquer adversário com criatividade e velocidade. Enquanto isso, os jogadores do elenco, segundo rumores, teriam recebido a notícia com uma mistura de empolgação e curiosidade. A presença de um novo talento no meio-campo tende a mexer com o espírito competitivo interno, estimulando treinamentos mais intensos e partidas mais estratégicas. E, como não poderia deixar de ser, os palpites sobre qual camisa ele vestirá e qual será sua primeira atuação no Allianz Parque já ocupam as rodas de conversa entre torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. Se Gerson realmente vier, a expectativa é que seu estilo de jogo e qualidade técnica transformem o Palmeiras em um time ainda mais imprevisível e criativo. Até lá, o que resta é acompanhar cada rumor, cada informação que vaza dos bastidores e se deixar levar pelo entusiasmo que tomou conta da torcida alviverde. O nome está na boca de todos e o clima é de antecipação. Um novo maestro pode estar prestes a assumir a batuta no coração do Verdão. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!